Show na tempestade. Boa tarde, boa noite, ou bom dia, boa tarde, boa noite, ou enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. Irmãos, eu vou começar esse vídeo aqui, estou esperando alguns irmãos entrarem aí. Eu vou responder várias perguntas. Se você tiver uma pergunta e quiser responder, já vai perguntando aí. Se você tiver uma pergunta, pode ir perguntando aí que eu vou, se Deus me conceder a graça de responder, eu responderei a sua questão. Ok? Orem por mim, que Deus possa me abençoar. Toda sabedoria, todo conhecimento vem do Senhor Jesus. E Ele se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação, redenção. Cristo se tornou a nossa própria sabedoria. Então, sendo Cristo Jesus a nossa própria sabedoria, nós temos em Cristo toda a sabedoria, todo conhecimento. A escrever aos Coríntios, que era a igreja mais problemática, digamos assim, em termos de ética, ética no sentido aristotélico, a ética da lei também. A igreja de Corinto tinha problemas terríveis, mas Paulo diz assim, sempre no começo, da carta aos Coríntios, que é a igreja mais problemática, eles profetizavam de forma errada, eles não sabiam usar os dons espirituais, bebiam na ceia, tinha problemas aí sexuais, Paulo começa a carta assim. Vou direto para o versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. A igreja de Corinto, cheia dos problemas, cheia de várias questões, mas a visão do apóstolo Paulo sobre a igreja é uma visão triunfante, uma visão de quem recebeu toda a palavra, todo o conhecimento, o testemunho de Cristo é confirmado neles pela graça de Deus. Nós devemos crer que o Senhor ele vai terminar a obra que Ele começou e que o Espírito Santo tem cuidado das nossas vidas e da igreja do Senhor Jesus. Nós devemos amar a igreja, amar os irmãos, por mais defeitos que eles tenham, Então a igreja de Corinto, os irmãos lá, eles tinham aqueles problemas, que muitos pentecostais têm, usavam os dons de forma errada, faziam tudo de maneira errada. Mas Paulo diz que, mesmo assim, o testemunho de Cristo tinha sido confirmado neles, porque a salvação ela vem pela graça de Deus. Então vamos lá, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Ok? Olha só, Ele, quem vai confirmar? O próprio Cristo, Ele vai confirmará vocês até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma afirmação da perseverança dos santos, uma afirmação da segurança eterna, uma afirmação da graça de Deus. Quem vai confirmar a igreja de Corinto até o fim? O próprio Jesus, Então, ele diz que eles em tudo foram enriquecidos, em tudo, toda palavra, em todo conhecimento, Então, ele fala que nenhum dom falta a eles, ok? Nenhum dom falta a eles, nenhum dom. Então, você percebe isso? Daí versículo 9, fiel é Deus pelo qual fosse chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que fiel é Deus? Porque ele está dizendo que Deus ele não vai deixar de manter a sua promessa. O próprio Deus os chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo e ele vai confirmar eles até o fim. Ok? Isso é muito claro aqui na Escritura Sagrada. Então, irmãos, primeira coisa que eu quero falar, antes de responder, pode ir fazendo perguntas aí, eu vou respondendo conforme Deus me dá capacidade. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a segurança em Cristo e a nossa identidade em Cristo.
Você só pode ter segurança em Cristo se você crê na Bíblia. É possível você... E se você crê que Deus não é mentiroso e que foi Deus que te chamou. Se foi o próprio Deus que te chamou, então não há por que você crer que não vai ser completada aquela obra que Ele começou, né? Você tem que crer que Ele vai acabar e vai confirmar a obra que Ele começou. A obra que Ele começou. Então, isso sobre autoconhecimento é muito bom. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou um cristão. Por quê? Porque Ele me chamou. Ele me chamou. Ele me chamou para a sua glória. Ele me chamou para participar da comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Através do seu Espírito. Foi Ele que me chamou, não eu. Ele me chamou e como Ele me chamou, Ele é fiel. Ele é fiel. Então muitas coisas nós devemos ter como fé, né? Por fé. Como nós podemos saber? Então muitas vezes os irmãos ficam perdidos, dando respostas às pessoas, por que isso, por que aquilo. A resposta é simples: crê no que Deus prometeu. É tão incrível que quando você não crê na promessa de Deus, Deus te chama de mentiroso, né? Então, por exemplo, Deus chamou Israel e prometeu a terra prometida para eles, e deu uma aliança para eles obedecerem, e eles não creram e eles foram punidos, aquela geração, e não entraram na terra prometida porque não creram. E isso, a incredulidade, ela vem no coração endurecido contra as promessas de Deus, que não crê no que Deus diz, né? Mas a fé é um dom, um operar do Espírito Santo, que faz com que você creia até o fim nas promessas de Deus. Então Caleb e Josué, a Escritura afirma que houve neles um espírito diferente. Então muitas pessoas ficam bravas com gente de fé incomoda muito. Por quê? Porque eles tinham um espírito de fé. Não, nós vamos lá, nós vamos entrar, o Senhor é conosco, Ele prometeu, Ele tem o poder para nos levar lá. Talvez eles não entendessem muito, porque nós não tínhamos a Bíblia inteira naquela época, sobre como funciona a mecânica da salvação, quem estava dando fé para eles, nem nada. Mas eles creram que Deus era poderoso para os colocar na terra prometida, enquanto os outros não creram. Mas o próprio Senhor fala por quê? Porque houve um espírito diferente neles. E Paulo diz que nós temos o mesmo espírito da fé. Então, claro que nós vamos atribuir tudo isso a Deus, nós vamos atribuir para Deus todas as coisas, nós não podemos atribuir a nós mesmos, nem a fé, nem o arrependimento, nem nada, mas isso não impede, pelo contrário, nós devemos ser pessoas de fé, e a fé que nos faz perseverar, a fé que nos faz adentrar a terra prometida, a fé que nos faz andar, a fé que nos faz andar adiante, né? Então, irmãos, a minha mensagem principal é que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Como que eu vou... Então, muitas coisas é dito, como que eu vou... Não, eu creio no que Deus prometeu, e creio que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei que Deus que opera o querer realizar, eu sei que Deus opera o arrependimento, eu sei de tudo isso, eu sei que Ele opera até mesmo a fé, e eu creio em mim, Ele me move e faz tudo, mas eu creio que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Então, a fé é o que faz você se mover em direção às promessas de Deus e crer nelas sem duvidar mais, né? Claro que somente um coração que foi regenerado pode crer, né? Então agora eu vou responder algumas perguntas aqui dos irmãos. Então vamos lá no começo. Boa noite, irmão Fernando, irmão Jefferson. O Torinho é o único calvinista ortodoxo do Brasil. Olha, cara... Não sei, cara, eu já vi calvinista ortodoxo não concorrentista, né? Eu acho que nem o Nicodemos é concorrentista, é meio compatibilista se tu pegar os vídeos dele. Então, se o Torinho é algum... realmente, se ser escolástico é ser o único calvinista, ser ortodoxo, então o Nicodemos também não é, né? Só o Torinho. Irmão Yuri, paz, que Deus possa nos abençoar. Boa noite, paz. Orar por Débora, cura nos rins. Jorge, salvação e libertação. Então tá, que Deus possa, em nome de Jesus, nós vamos orar
Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida do Jorge, em nome de Jesus, que venha dar para ele um coração novo, que a palavra de Deus venha entrar no coração dele. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha curar a Débora, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor pode fazer isso, e creio, Senhor Deus, que o Senhor atende a oração da fé, que a irmã possa ser atendida. Irmão, eu não sei se Adão tinha pombo ou não. Tá, vamos lá. Marcel Lira. Pode me ajudar a entender melhor a questão do empirismo-racionalismo, ou mesmo como ocorre o processo de conhecimento. Aquino, em sua teologia, foi de fato desvirtuado por causa da influência de Aristóteles? Sim. Então vamos responder as questões por partes. Primeiro, o empirismo significa que o empirismo significa que a sua mente ela funciona como uma tábula rasa, uma folha branca. Esse é o empirismo, né? Então tem várias formas, esse é o empirismo mais comum. E você então olha aquele objeto e a sua mente então imprime você imprime, a sua mente faz uma impressão daquele objeto, marca como se estivesse marcando com um anel, ou escreve como se estivesse sendo escrito na sua mente a informação daquele objeto que é observado. Então o conhecimento ele vem por essa via. Então Aristóteles vai chamar de imagens, né? Também tem a questão, tem diversas formas de empirismo. Então a sua mente vai inteligindo aquele objeto e vai então marcando aquela informação que ela viu. Só que o problema é que a mera experiência sensorial não pode fornecer esse tipo de conhecimento, e uma mente em branco não pode organizar os universais, né? Por exemplo, se você está observando, e nem inteligir um objeto. Então, se você vê, não sabe nada, sua mente é branca, você vê uma cadeira, você vai saber que é para sentar? Não, você vê alguém sentando, né? Então, você vai saber que a cadeira só pode ser feita para sentar. Tem a forma da cadeira, por exemplo, ou seja, aquilo ali é a única cadeira. Se você vê outra cadeira, vai comparar com aquela. Então tem toda uma questão, um problema, e um problema da indução também no empirismo. Você não pode chegar nos universais, né? E como se dá, por exemplo, a informação de que aquilo ali é uma cadeira? Tudo é um processo inteletivo. O empirismo vai ensinar isso, tá? O racionalismo ele vai ensinar que você já tem algum conhecimento inato sobre as coisas, né? E que as únicas coisas que você pode ter real conhecimento são as verdades lógicas e matemáticas e esses conhecimentos universais, né? O conhecimento no racionalismo é inato, ou seja, você já sabe o conhecimento. Já o ocasionalismo, que é a minha posição, quando você observa, não apenas você nem tem como você aprender da informação que você recebe, mas o mestre interior, que é Deus, ou aquilo que Deus já colocou na sua mente a priori, que é os pré-requisitos de inteligibilidade, organiza todo esse conhecimento da sua mente. Porque se você organiza uma informação, esse ato de organizar a informação e todos os pré-requisitos de inteligibilidade para entender aquilo ali, a informação que você está recebendo, já é o conhecimento a priori. Então, se você está organizando algo, você já tem esse conhecimento. Então, ou você já tem o conhecimento, que também seria uma forma de reminiscência no ocasionalismo, ou o mestre interior te ensina, então, na ocasião que você observa. Seriam as únicas duas possibilidades plausíveis para um conhecimento, né? Já o empirismo não consegue fornecer. Eu poderia fazer uma dialética, mas eu indico você ler Agostinho de Magisto. Aquino foi desvirtuado por causa de Aristóteles em algumas coisas, né? Na verdade, em boa parte do que ele entende. Então a metafísica de Aquino é aristotélica. Então, como Deus controla o mundo para Aquino? Como o primeiro motor de Aristóteles, né? Baseado nisso. Então ele vai pegar essa teoria de Aristóteles de metafísica e vai aplicar no cristianismo. Então não vai só para a escritura, né? Então a metafísica escolástica não vai só para a escritura, ela quer explicar, ela parte da ideia grega de explicar como o mundo funciona a partir da observação, porque Aristóteles
Ele vai chegar na sua metafísica por observação empírica, de movimento, etc. Isso aí basta você ler Física e Metafísica de Aristóteles. Então, teve forte influência. Algumas coisas Aquino vai defender que são conhecimento inato, ideias inatas, mas nessa questão de metafísica e várias coisas de epistemologia, ele vai defender sim o empirismo aristotélico. Isso é perigoso. Irmão, o diabo foi criado mal? Faça essa pergunta com base no que Jesus disse, que o diabo nunca se firmou na verdade, porque nele nunca houve verdade. Então, eu não creio que o diabo foi criado mal originalmente por vários motivos. O primeiro motivo é que, se você observar, não só em Gênesis, mas as afirmações universais, é que quando Deus criou tudo, ele criou tudo muito bom, né? Tudo bom. Claro que essa expressão pode simplesmente denominar, porque, né, você olha um morcego, você acha ele, não vê beleza nele, mas foi bom que Deus tenha feito o morcego, então, porque Deus define o que é bom, né? Agora, também pelo próprio, e tem vários motivos também pelo qual eu vejo, porque Judas e Pedro falam de anjos que caíram e desobedeceram a Deus, né? Então existe uma queda de anjos, isso é óbvio, e Paulo fala de anjos eleitos, então obviamente existem anjos não eleitos, ok? Então aí você já infere que existem os anjos. Aí você tem Satanás e seus anjos, então, né, você tem uma questão lógica aí. Então eu entendo que Satanás caiu, posso fazer um estudo depois mais profundo sobre isso. Ele realmente foi um anjo, não digo um anjo, mas um ser criado bom originalmente por Deus, e depois então Deus decretou, predestinou ele preordenou ele para a perdição, e os outros anjos preordenou para a vida eterna. Como Deus faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Outra coisa que essa questão aí de João 8,44, vou ler aqui para a gente falar sobre isso de maneira mais diretamente no texto, é que ele está falando sobre a natureza de Satanás, né? Que desde o princípio ele peca. Então vamos lá. Jesus vai estar explicando por que os fariseus não creem. O arminiano odeia isso, mas é isso que Jesus está dizendo. Qual a razão e por que, 43? Não compreendeis a minha linguagem, porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Mas eles estavam ouvindo. Como que eles são incapazes? É uma incapacidade interna, uma incapacidade do homem natural que não aceita as coisas do Espírito. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Então ele diz que o diabo é o pai deles, né? Porque ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, jamais se firmou na verdade. Aqui tem uma ideia também de não permanência, tá? Não só uma ideia de não estar, digamos assim, na verdade originalmente, uma ideia de não permanência. E o contexto pode demonstrar isso, né? Que ele diz para os judeus lá no 31, se eles permanecerem na sua palavra, seriam verdadeiramente seus discípulos, e conheceriam a verdade vos libertaria. Você percebe, a não permanência é uma marca, ou seja, a oscilação é uma marca do filho do diabo, né? O que é a mentira? É a distorção da verdade, mas quando a pessoa oscila, né, é porque ela é mentirosa, tem alguma coisa errada nela. Então, Jesus está dizendo aqui que o pai deles é o diabo, porque ele não se firmou na verdade, assim como eles também não se firmaram, não permaneceram na palavra de Jesus. Então isso prova que eles não são eleitos, isso prova que Deus não predestinou eles para a salvação, entende? Então eu entendo assim, à luz do contexto, que essa não se firmar na verdade dá a entender isso, a pessoa não permaneceu. Então pode ser muito, pelo que nós vemos aí com os outros textos, que Satanás realmente caiu e ele não permaneceu porque Deus o predestinou para queda, né? Porque ele faz tudo com um propósito, até o ímpio dia da calamidade, até o diabo para ser o diabo. Mas digo, né? Então, enfim, acho que esse ponto aqui eu já deixei, mas aqui ele fala sobre a natureza do diabo, isso é importante. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então agora a questão de ontologia e natureza. Aí sim,
É Deus que forma o vaso de ira, e é Deus que faz isso, sendo o diabo, sendo qualquer pessoa, é Deus que dá a natureza que ela tem. Isso nós temos que entender na questão metafísica, senão nós caímos num dualismo. E não só Romanos 9, como Isaías 29, 15 e 16, vai falar que aquele que planeja contra o Senhor alguma coisa, ou esconde os seus planos do Senhor, só está fazendo aquilo que o Senhor mesmo determina, porque é barro na mão dele. Então não tem como se esconder algo de Deus. Isso Isaías 29, 15 e 16 está falando. Não porque Deus simplesmente sabe, mas porque essa pessoa que está tentando fazer isso é um barro na mão de Deus. Então tanto o diabo, Adão, enfim, são barro na mão de Deus. E lá em Jó 12, 16 é dito que nas mãos do Senhor estão tanto enganador quanto enganado, tanto o que erra quanto o que faz errar. Então não tem esse negócio de indeterminismo, né? Bom, isso aí acho que já está muito claro. Qual o texto bíblico em pauta? Meu irmão, nós estamos conversando aqui. Boa noite, graça e paz. Amém. Paz, irmão Yuri, que Deus abençoe grandemente. Amém. Amém, glória a Deus. Depois fala sobre gnosticismo e a ideia da Matrix. Espera aí que eu falo depois. Depois fala sobre o livro de Enoque. Qual é a principal diferença entre continuismo? Bom, vamos lá desde a primeira ali. Então, sobre gnosticismo e a ideia da Matrix. O gnosticismo é a ideia de que existe uma verdade oculta, digamos assim, no sentido em que somente os mais sábios podem alcançar. Okay? Então, os gnósticos acreditavam que somente os mais iluminados, os mais capacitados poderiam alcançar essa verdade ou conhecimento real. Esse conhecimento ele era alcançado por mérito, por esforço intelectual. Não é a mesma coisa que a iluminação do Espírito Santo. Não é a mesma coisa que Deus te dá um novo coração e Deus te dá sabedoria. É um esforço intelectual que aquela pessoa faz para que alcance o conhecimento, tá? Então, a salvação vem pelo esforço intelectual da pessoa, ok? Existe a diferença entre o cristianismo e o gnosticismo nisso aí. A salvação ela é pela graça mediante a fé, não porque você é intelectual que você recebe a salvação. Inclusive, o arminianismo que vai cair nesse problema. Por quê? Porque se a salvação, se a sua decisão pela a graça de Deus, ela veio de um esforço intelectual seu, digamos assim, no sentido em que você se fez sábio ou tomou a decisão mais sábia por você mesmo, então é mérito seu, né? Porque daí você tomou a decisão sábia. E Deus não escolheu os loucos. Deus escolheu aqueles que se fizeram a si mesmos sábios. Agora, por outra parte, nós devemos entender que sim, é Deus que faz o homem sábio. E sim, existe uma verdade que Deus oculta dos homens, porque isso é que a Bíblia ensina. Então isso já não é gnosticismo, porque o gnosticismo ensina esforço intelectual meritório para alcançar esse conhecimento. A graça de Deus ensina que Deus escolhe pessoas tolas e loucas para fazer delas sábias. Então, totalmente contrário do gnosticismo. Quem fez alguém sábio? Deus. Então você vai atribuir a sua sabedoria a quem? Deus. Quem fez você, entendeu? Então aí está a diferença do gnosticismo para o cristianismo e para a doutrina monergista, né? Para você não confundir aí. Então, se vier acusar você de gnóstico, não, gnóstico é você. Por quê? Porque eu recebi tudo pela graça de Deus, Deus que me iluminou, Jesus que é o meu mestre interior, Jesus que me ilumina, Ele ilumina todo homem, até o ímpio que sabe alguma coisa, é Ele que ilumina. Mesmo o ímpio, vai lá, o ímpio fez uma descoberta lá, que salvou 300 mil pessoas, foi Deus que quis, determinou isso. Entende? Por quê? Porque eu creio que Deus é que dá sabedoria e não dá. Então não é gnose, Deus é o dono do conhecimento. Gnose daí eu tenho que alcançar pelo meu esforço, meu mérito, a sabedoria, né? Mas Deus ele revela quem quer e oculta. Deus revela aos sábios e aos fracos, aos pequeninos, e oculta dos sábios e entendidos. Ou seja, aqueles que tentam alcançar as coisas pelo seu esforço, Deus não dá, né? Então Satanás ele é muito astuto nisso, né? Então muita gente querendo ser mestre, Tiago nos alerta disso, não quereis muitos de vós ser mestre, porque
é Deus que dá a sabedoria. Não adianta um homem fazer força. É Deus que deve dar. É Deus que deve dar. Porque se foi você que alcançou na sua força, de um estudo teológico até de outra pessoa, você pode cair. Por que você vê tantas pessoas apostatando da fé calvinista? Porque eles fizeram um estudo ali, mas não foi Deus que imprimiu neles esse ardente desejo, essa fé. Entende? Eles conseguiram por mérito, eles foram estudando o que outros estudaram. Não quer dizer que Deus não instituiu mestre para edificação da igreja. A questão é que de onde veio a fonte? Eles estão conscientes de quem está dando conhecimento para eles, ou eles estão atribuindo isso ao intelecto deles? Então isso também é um perigo aí para os teólogos, enfim, que não acreditam, que são empiristas, né? Depois fala sobre o livro de Enoque. Então o livro de Enoque realmente é citado em Judas, né? Provavelmente uma versão que hoje a gente não tem. Então o livro de Enoque, aqui o pessoal, agora a carreata vai passar aqui, vai demorar um pouquinho. Então provavelmente o livro de Enoque, ele realmente tinha um conteúdo inspirado, porque Judas cita uma fonte que ele tinha, que vai corroborar com o livro de Enoque. Talvez nem seja o livro de Enoque o que ele cita, seja um outro livro. Só que o que a gente tem hoje, nós não podemos saber se de fato ele é um livro inspirado. E a tradição da igreja então tira ele, né, lá dos primeiros séculos. Agora, essa questão, para mim, eu já li o livro de Enoque, não vai ser muito relevante, tá, para a cosmovisão cristã inteira. Isso é muito importante saber, porque quando você considera, então você pode ter argumentos históricos, mas quando você considera toda a escritura, você vai considerar também que Deus é soberano. Você vai considerar também que Deus está no controle da história. E se Deus está no controle minucioso da história, você vai saber que Deus deixou aqueles livros que Ele queria para a igreja de Deus, né? Para que ela seguisse. Então você não vai ter dúvida disso. É muito interessante, é muito importante para a fé cristã você crer na soberania de Deus. Você percebe? Até mesmo para quem determinou que os livros da Bíblia devem ser esses, né? O Espírito Santo, Deus, no decorrer da história, o Espírito Santo, né, trabalhando na igreja, deixou esses livros. Então a gente tem que crer nisso. Qual é a principal diferença entre continuismo e expansionismo? No continuismo você crê que os dons continuam, ok? Então os dons continuam ou da mesma maneira que estavam antes, ou de maneira mais fraca. No expansionismo, você crê que os dons têm que ser mais fortes do que antes. Por quê? Porque o reino de Deus cresce. O poder de Deus tem que ser manifestado mais. A fé é mais. Tudo é mais. Então para o Jung tudo é mais. Eu também tenho essa crença, né? Porque nosso Deus é um Deus vitorioso. Ele vence. Então a ideia vem do pós-milenismo. Ele está aliançado com o pós-milenismo e com as promessas de Deus de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então no expansionismo, não é só os dons continuam, ou os dons estão, mas de forma mais fraca. Não. Os dons, o poder, a cura, os milagres, eles devem acontecer, e não pouco, mas muito mais do que antes. Então é assim que é o expansionismo, entende? Essa é a diferença. Amém, muito grande. Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Através de você estamos aprendendo muito. Amém, glória a Deus. O eleito fica fraco e comete alguns pecados, se afasta, não tem força para ler as escrituras e cai em prostituição. Sim, pode acontecer, porque somos falhos, mas ele não vai permanecer em pecado. 1 João 3,9 diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então isso pode ser temporário na vida dele, mas não vai durar para a vida inteira. Ele não vai aguentar aquilo ali. É que nem a questão, a mesma coisa você pode aplicar a doutrina, as doutrinas erradas. Então, por exemplo, o concorrentismo é uma doutrina errada. Concorrentismo tomista, que alguns usam. Deus concorda com os atos da criatura. Isso faz com que a pessoa, é como se Deus fosse
né, tivesse trabalhando ali com uma reação da criatura, ou com a ação ou decisão da criatura, e Deus vai começa a fazer dar uma volta. Deus dá força, atualiza o hábito, atualiza. Isso, em vez de gerar fé em você, isso começa a te perturbar. Por quê? Primeiro, não existe nenhum texto na Bíblia que sustente isso. E outras coisas também. Por exemplo, quer ver? Eu estava falando com um jovem ali. Nós estamos falando sobre vencer o pecado. O eleito pode ficar um tempo em pecado. Incredulidade é pecado, ok? Incredulidade é o pior pecado que tem, porque Paulo diz que tudo que não vem de fé é pecado. E se você não tem fé, você nem vive, né? Então, o cara está lá. Foi tentado pelo diabo. E aí, ele tem que vencer a tentação. É a responsabilidade dele. E ele tem que se humilhar diante de Deus e tal. Aí ele vence a tentação. Agora vem outra tentação. Essa tentação eu venci porque eu decidi ou porque Deus operou em mim o querer realizar? As duas coisas. Eu decidi porque Deus operou e fez com que eu decidisse. Agora, onde está especificamente na Bíblia que quando você vence uma tentação, Deus opera em você? Mas Deus opera o querer realizar sobre a salvação. Isso abrange também a tentação. Sim, nós podemos falar isso. Mas você nunca vai conseguir fazer uma ligação direta nisso. Então você deve crer que Deus opera o querer realizar para a salvação. E isso inclui também a tentação. Isso é uma questão de lógica e de fé. Porque você não vai atribuir a sua vitória à tentação a si mesmo. Então, mas tudo que eu tenho é fé. O que tem que ter, né, meu filho? Então, se você fica ali, porque você pode ficar num looping ali. Eu venci a tentação porque eu decidi, mas Deus operou querer realizar, mas não operou realizar porque eu decidi. Não, Deus operou realizar também. A Bíblia diz que Deus opera em mim o querer realizar. Eu não posso atribuir isso a mim. A Bíblia diz que Ele que me conforma a imagem de Cristo. A Bíblia diz que Ele que termina a obra que Ele começou. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz dEle. Então, se eu ouvir a voz dEle, não cair em pecado, a Bíblia diz que Ele que me guarda de tropeço. Como que eu vou atribuir isso a mim? Então, você percebe? Existe uma tentação depois da tentação, de você atribuir a você mesmo isso, e você não tem... Como que você vai vencer a doutrina errada? A pessoa pode ficar ali meio ano para responder uma coisa simples: Deus opera em mim querer realizar. Mas isso também inclui a tentação? Por que não? E agora, e Deus é que faz o vaso de misericórdia. Se eu vou receber misericórdia de Deus, é porque Deus me fez assim. Se eu venci a tentação, é porque Deus me fez assim. Então, você percebe? Existe uma tentação por trás da tentação, e isso eu estou respondendo a questão sobre um eleito ficar em pecado. Ok? É muito importante responder isso, porque você percebe que pecado não é só algo que você faz, mas é aqui, na sua mente. Então você peca aqui, você peca nos seus, na volição, na mente e nas ações. Então, se você não vence aqui, você nunca vai vencer fora. Então tem que vencer aqui. Como que eu venço aqui? Com a fé. Não tem outro jeito de vencer, entendeu? Como que eu vou saber que o Deus operar o querer realizar também inclui a tentação? Olha só que diabólico essa dúvida. Como que você vai responder ela? Porque eu creio que também, porque vencer a tentação é uma obra, e Deus opera todas as obras em mim, Isaías 26:12. Então você tem vários textos bíblicos para responder, mas você não consegue. Você pode ficar preso nesse loop mental. Se você não... dá de ombros, é Deus que eu quero querer realizar, e Deus, Ele me faz um vaso de misericórdia, acabou. Entendeu? Você percebe que Deus, Ele tem uma linha reta para as coisas. Isso tem a ver com teleologia. Deus tem uma linha reta para as coisas. Não tem uma... Deus escreve certo por linhas tortas. O irmão está falando sobre o eleito não continuar em pecado. O eleito pode pecar, mas Deus tem uma linha reta para ele. Entendeu? Então, por exemplo, lá em Hebreus você vai ver o escritor de Hebreus falando assim: olha, vocês têm que tirar de vocês o peso, o embaraço e pecado, e correr a carreira que é proposta. Como que você vai correr sem objetividade? Como que você vai correr sem saber o que Jesus fez, que está consumado? Como que você vai correr sem saber que Deus é aquele que faz, que opera, que opera o querer realizar? Entende? Você só vai conseguir se você querer. Não, Deus não desiste, eu também não desisto, porque eu sou imitador dele.
Senhor me está, né? Meu Deus é um Deus que começa e termina. Eu vou começar e vou terminar isso aqui. Então, isso é um eleito. Ele não consegue ficar em pecado. Por quê? Porque a fé e a palavra de Deus que permanece nele não consegue fazer com que ele seja diferente de Cristo. E Cristo, ele né? Não é ele vai adiante, ele vai e morre na cruz, ele vai até o final. O eleito vai até o final também. Então ele pode até cair porque não é Deus, mas ele vai se levantar e vai seguir em frente. Pela fé, poder da fé mesmo que vence tudo mesmo. Depois falei sobre o livro de Enoque. Yuri, que relação que o Espírito Santo tem com a igreja que não prega o verdadeiro evangelho? Então, irmão Vitor, vou te responder algo. Claro que aquelas igrejas estão pregando heresias terríveis. Agora você tem que começar a pensar o que uma palavra de Deus, Agostinho leu Romanos 12 ali, Romanos 13, se eu não me engano, um pedaço, e se converteu. Uma pessoa dentro dessa igreja Deus pode, porque é o Espírito Santo soberano, usar uma palavra que aquele herege fale ali, que esteja na Bíblia, e converter uma pessoa lá dentro. Isso Deus pode fazer. Agora, é óbvio que o crente não vai continuar a conseguir ficar ali. Não vai. Porque o que eles pregam é totalmente anti-graça e anti-evangelho. E o crente regenerado sabe que erra. Então, como eles pregam um anti-evangelho da graça, a pessoa não vai conseguir ficar ali e vai sair dali. Agora, essa obra de tirar a gente dali de dentro é uma obra que só Deus pode fazer, e uma obra que os mestres que Deus ele instituiu, e os profetas também, no sentido de proclamadores, né, do que Deus requer da igreja, eles devem fazer. Eles devem se levantar e dizer, condenar as falsas igrejas e dizer que eles estão fora do que a palavra de Deus diz, e chamar as pessoas para sair de lá de dentro. Porque você lê Apocalipse, Deus fala para o povo dele sair de dentro da Babilônia. Isso pode ser tirado figuradamente de uma igreja neopentecostal ou de uma igreja herética. Sai dela, povo meu. Então, isso está na hora também de ter uma igreja que tenha, digamos assim, uma doutrina bíblica e uma prática bíblica coerente. Não só a doutrina, não só o pensamento, se bem que tudo começa na mente, mas uma prática, né? Então muita gente quer tirar a gente das igrejas neopentecostais, mas aí você vai levar para uma igreja lá totalmente cheia de incredulidade, né? Tem. Então você tem que ver. Não, mas não tem. Então o que você vai fazer? Só orar. Uma coisa também é a omissão dos crentes em eles próprios começar um trabalho. Isso é covardia. Então Deus te mostrou, por exemplo, que a doutrina certa da Bíblia é o expansionismo e a soberania de Deus. E essas duas coisas aqui. Eu vou pregar isso. Ok. Tá, vou pregar essas duas coisas. Mas não tem igreja assim onde eu moro. E aí? Não, eu vou começar o trabalho. Eu vou fazer. Entende? Ah, mas não posso, porque você não pode, tudo do que... Vamos lá, próximo. Você acha que a salvação vem pelo esforço intelectual porque você chegou na graça pelo esforço intelectual? Conveniente, falei justamente o contrário, meu querido. Justamente o contrário. Na verdade, a graça de Deus, ela faz com que uma pessoa toda se torne sábia. Foi o contrário que eu falei. Pelo contrário, a salvação não vem pelo esforço intelectual. Deus produz sabedoria nos eleitos de Deus. Então, tu falou justamente o contrário do que eu disse. Como é que um arminiano pode ser monergista como Igor Dantas? Ele não é arminiano, né? Eu acho que ele está no meio termo lá. Eu vou conversar com ele. Ele deve ter uma crença meio luterana, agostiniana, né? Semi-armena. Vamos ver o que ele crê. Uma hora ele se decide, o rapaz. Irmão, hoje você postou um texto sobre mundo. Gostaria de saber qual a tradução grego do mundo em João 3,16. Então, João 3,16, isso é muito simples na Bíblia. Primeiro,
a palavra mundo, ela pode servir, e desde o primeiro capítulo de João, no versículo 10, cosmo, é usado como hipérbole. O que é uma hipérbole? Você está falando de muita gente, não está falando de todo mundo. Ou você está falando da criação, ou você está falando de cada pessoa do mundo. Então a palavra mundo, ela pode significar uma hipérbole, que signifique muita gente, porque veio aqui, João 1, no mesmo versículo, ó, João 1,10. Eu estou aqui primeiro João, tá? João 1,10. Vamos ver direto na Bíblia, tá? O significado da palavra mundo. Às vezes as pessoas acham que fazer teologia é enfiar a cabeça debaixo da terra e ignorar o que a Bíblia diz. Não, ao contrário. Nós temos que respeitar o que a Bíblia diz. Respeitar o que ela diz. Então, nós temos que entender que a Bíblia ensina, né? Esse cara que perguntou aí sobre intelectual, depois de eu ter falado, ele nem é cristão. Então, só para você saber, ele está enchendo a paciência porque no outro comentário ele está debatendo lá comigo, mas fica tranquilo. Pois, se Deus quiser, chega a hora dele. Então vamos lá. A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, Jesus, né? Versículo 10, João 1,10. O verbo estava no mundo. Então presta atenção aqui, você que perguntou sobre a questão da palavra mundo. O verbo estava no mundo. Em que mundo que o verbo estava? Jesus estava no nosso mundo físico, porque é um lugar, estava no mundo, ok? Então aqui mundo é o mundo, o lugar. Então o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo é esse? Todo mundo, mundo físico, tudo foi criado por ele. Então presta atenção, o verbo estava no mundo, lugar. O mundo foi feito por ele. A criação de Deus. Agora o final. Mas o mundo não o conheceu. Espera aí. A criação não conheceu? Não. Quem é o mundo que não conheceu? Todas as pessoas do mundo, sem exceção, não conheceram? Não. Todas as pessoas de todo lugar do mundo não conheceu? Não. Só os incrédulos, só os que não creem não conheceram. Então o mundo aqui não significa cada pessoa do mundo. O mundo não conheceu. Não pode significar cada pessoa do mundo. Senão você está dizendo que você não conheceu, Paulo não conheceu, e nenhum crente conheceu Jesus, o que é, óbvio, uma contradição. Ele está falando aqui de muita gente, ou seja, os incrédulos do mundo, ou até os judeus incrédulos, que é o que o contexto vai dizer aqui, ok? Que ele vai dizer ali, veio para o que era seu, os seus não receberam. Agora alguém vai dizer, então os judeus todos não receberam. Não, porque Pedro recebeu, Paulo recebeu, João recebeu. Então os seus não é todos os judeus também. Então você não pode pegar uma hipérbole e uma palavra da Bíblia e dizer que significa todas as pessoas. Isso é errado, isso é interpretar a Bíblia com outra coisa que não seja cabeças, tá? Você não está usando o seu cérebro. Deus te deu um cérebro. O diabo não gosta que você pense. O diabo é que gosta de burrice. Mas Deus é o Deus da sabedoria. Ele te faz sábio. Então, o mundo aqui que não recebeu não é todas as pessoas do mundo. São os ímpios do mundo. E os seus que não receberam não é todos os judeus. Porque Pedro recebeu, André recebeu, Tiago recebeu. Ou seja, aqueles que realmente eram eleitos receberam. Aqueles que Deus escolheu receberam, mas a maioria dos judeus não receberam. Então João pode dizer que os seus não receberam. É a mesma coisa que eu dizer que vim aqui na minha cidade pregar o Evangelho, aqui em Capão, depois de muitos anos, vim para Capão da Canoa. Quando eu cheguei aqui, eu digo assim, alguém diz assim, o Yuri, ele estava em Capão, nasceu em Capão, mas Capão não recebeu. Na primeira vez, Capão aqui quem é? A cidade. Na segunda vez, a cidade também. E na terceira vez, Capão não recebeu. As pessoas de Capão da Canoa não me receberam. Mas seria todas as pessoas de Capão da Canoa que não receberam? Para isso, você precisa ler toda a história. Então vamos lá. A minha mãe ouviu o Evangelho.
algumas pessoas se converteram nessa pregação que eu fiz. Então, não está falando de todas as pessoas de Capão da Canoa. Vai ficar assim, irmã, vai ficar. Então, nunca, quer dizer, nunca, não é necessário que mundo signifique cada pessoa do mundo sempre. Não é necessário. Inclusive, nem sempre é. Acho que nunca, quase nunca é cada pessoa do mundo. Porque você percebe que aqui nenhum tempo é cada pessoa do mundo. Então, ali em João 3, eu creio, e há algo que pode ser dito de maneira simples, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus amou a sua criação, o mundo, o lugar, a criação, que aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, lá em Romanos 8. Então Deus amou a criação de tal maneira que Ele deu o Filho dele para salvar aqueles que creem, os eleitos dentro da criação. É isso que o texto está falando aqui. Ele não está dizendo que Deus amou os réprobos, nem que Deus quer salvar eles, nem contradizendo o que Paulo falou. A não ser que você creia que a Bíblia tem paradoxos e contradições. Eu não creio, não posso crer assim, né? Senão eu transformo a Bíblia em uma mensagem que eu não consigo tirar uma mensagem dela, né? Então vamos lá. Que toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Que mundo é esse? De novo, ele usa a palavra cosmos no grego, a mesma palavra que João 3,16. Então ele está dizendo ali, Deus amou o mundo, cosmos, que deu o seu Filho para salvar quem crê. No 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, cosmos. Aí, esse cosmos aqui é o mesmo cosmos, ou seja, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Que mundo que Deus enviou o Filho? As pessoas, não, o lugar. Deus enviou o seu Filho ao cosmos. Agora ele muda, não para que julgasse o mundo. Aí a palavra grega é cosmon. Cosmon. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas não especifica que mundo é. Ele não diz quem é esse mundo e nem quantas pessoas do mundo, ok? Ele está dizendo, olha, Jesus, a missão dele foi salvar o mundo, que pode significar várias pessoas ou os crentes de todo lugar do mundo. E ele especifica, quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio... outra coisa aqui, interessante você entender isso. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora eu te pergunto, todos os homens amaram mais as trevas do que a luz? Não, João amou mais a luz, porque ele recebeu o Evangelho. Como? Porque Deus operou nele isso, Deus fez ele um vaso de misericórdia, Deus fez com que ele cresça em Jesus Cristo, ok? Então, nem todos os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você percebe que é perigoso você pegar um texto bíblico e você inferir que isso significa todos. Então, os homens amaram mais as trevas que a luz. Todos os homens amaram mais as trevas que a luz? Você amou mais as trevas que a luz? Você continua amando mais as trevas que a luz? Não, você é crente. Por quê? Porque Deus te amou primeiro, então você ama Ele, então você não amou mais as trevas que a luz. Ok? Então aqui, o mundo é indefinido aqui nesses textos. Você tem que definir isso por outros textos. Eu interpreto de maneira simples assim. Deus enviou seu Filho ao mundo, lugar, não para que julgasse o mundo, ou seja, a humanidade em geral, mas para que o mundo, ou seja, muitas pessoas, né, de todos os lugares do mundo fossem salvos por Ele. Entende? Então, fica bem claro assim, né? E fica coerente com todo o ensino bíblico. Outra coisa também que você deve apontar aqui, eu gosto porque eu estudei esse texto nos últimos dias, eu pensei muito sobre isso, né? Meu Deus, os caras esbarram nisso aqui direto. É que Deus está falando ali, Jesus está falando, deixa eu ver aqui onde é que está aqui, que ele não veio tentar salvar o mundo, ele veio salvar de fato. Então Deus enviou seu Filho não para tentar salvar, mas para salvar quem? Os que creem. Como ele salva o mundo? Agora a questão é como ele veio salvar o mundo, salvando os que creem. É isso que é salvar o mundo. Salvar o mundo é salvar os que creem, é salvar o mundo inteiro, entende? Então se você vai salvar o mundo, vamos salvar o mundo, né? Então vai cair aí, vamos supor, uma chuva de meteoro.
e nós temos que salvar o mundo, tá? Aí nós vamos lá, fazemos alguma coisa, né? E salvamos aí a humanidade dentro de uma caverna. Você salvou o mundo, só que muitas pessoas morreram, ok? Não significa que salvar o mundo significa cada pessoa do mundo. E outra, isso não é tentativa de salvar o mundo, ele salva de fato, ele veio para salvar, não veio para tentar. Ele enviou o Filho para salvar o mundo, ok? Falácias na apologética evidencialista. Desde a base, né? Quando você estabelece sobre o empirismo, por exemplo, nós temos aí, deixa eu ver como é que está a minha bateria, tá boa. Nós temos aí o argumento do primeiro motor imóvel. O primeiro motor, né, que é o argumento de Aristóteles, que aqui no robô transformou no argumento a prova da existência de Deus. Aí, esse argumento, ele é uma falácia que afirma o consequente no final. Né? Por quê? Porque ele precisa de um universo que tenha sido causado. E você não pode, pelo empirismo, isso Dave Hume e outros vão provar que o universo não é eterno, nem provar que o universo não é uma sequência de começo e fim e tal. Então isso já é um equívoco feio. Então ela falha, porque ela quer estabelecer uma evidência, mas essa evidência ela se torna justamente uma possibilidade. Então, é possível que tenha existido uma causa no universo. Mas o Big Bang é uma teoria. E você tem teoria das cordas, teoria disso, daquilo. Então você não tem algo específico. E também o próprio Big Bang poderia ser, né, um retrocesso. O universo faz isso, se expande e fica... Bom, tem várias teorias para isso. Então você não tem uma própria existência de Deus no argumento tomista, né? Até no cosmológico de Kahneman você não tem, se você partir da premissa empírica. Eu creio que o evidencialismo ele cai aí no problema. Outro problema também é que Deus nunca, em nenhum lugar ordena você dar prova para o incrédulo. Ele diz para o incrédulo se arrepender e crer nele, acabou. E ele diz que o incrédulo já sabe que ele existe. Então você está sendo um cristão inconsistente desde o começo, quando você quer provar a existência de Deus, né? Porque não se faz isso. Você está alimentando a incredulidade do ímpio, né? Não, se arrependa ou você vai queimar no inferno, né? Já a apologética pressuposicional, o método de Jung, que é o meu método, você lança um ceticismo em cima do que ele crê. Como assim? Entende? Ele não quer crer, então vamos brincar de não crer. Ele não crê porque falta evidência, falta isso, vamos brincar de não crer. Eu consigo não crer mais do que ele, consigo ser mais racional, entende? Então, o método pressuposicional, você vai lançar um ceticismo. Como você sabe que não está numa Matrix? Como que você sabe que não está no Sword Art Online? Como que você responde às questões do pré-requisito de inteligibilidade? Como que você responde o problema da indução? Como que você responde a falácia de afirmar o consequente, que o empirismo cai? Entende? Você vai lançando sobre ele. Entende? Ele que se exploda. Não, então nós vamos crer naquilo que é plausível e controlável. Como você responde a questão do elemento não considerado numa experiência científica? Como é isso? Vamos supor, você está lá fazendo um experimento totalmente controlado e você não sabe que durante esse experimento o fantasma foi lá e jogou ectoplasma no seu... mas isso é absurdo. Por quê? Você já viu um fantasma? Você pode provar que não existe fantasma pelo empirismo? Mas isso não, cara, entende? Você está lançando um ceticismo. E isso qualquer um pode fazer, né? Então vamos brincar de duvidar, vamos duvidar de verdade, não vamos duvidar só um pouco, vamos duvidar bastante para o ímpio ver que a incredulidade dele é puro preconceito contra a fé e vem da própria depravação dele, que nega a existência de Deus. Quais são? Tá. Você pretende juntar seus textos em um livro com as passagens bíblicas? Olha, eu tenho alguns escritos já, né? Eu se Deus quiser, eu vou terminar minha teologia sistemática. Então, eu tenho uma teologia sistemática, não está completa, ela tem várias coisas por aí. Aquilo ali é só um esqueleto para mim ter uma ideia também.
e para mim passar às pessoas mais ou menos, e eu vou terminar de compilar ela de uma maneira mais, se Deus quiser, sistematizada, profunda e tal. Então vou fazer isso, né? Então é o que eu pretendo fazer. Então, mas eu acho que o resumo disso é que tudo depende da fé, né? Então, resumo disso tudo. Então, por exemplo, você deve apoiar a sua mente em um primeiro princípio. Esse primeiro princípio é a Bíblia, né? E a Bíblia própria, e você deve ter uma posição sobre algo que a Bíblia diz de maneira clara. Então, por exemplo, a Bíblia fala sobre eleição, a Bíblia fala que Deus que dá fé, a Bíblia fala que Deus concede o arrependimento, e a Bíblia diz que Deus faz vasos para a misericórdia. Você não pode colocar, simplesmente dar de ombros nisso e ignorar isso. Isso, inclusive, faz de Deus, o propósito de Deus não falhar. Na verdade, quando Paulo vai responder a questão da eleição, ele responde justamente isso, que a palavra de Deus não falha, né? Então, ele vai falar sobre isso. Isso nos dá um vislumbre do que é Deus. O que Deus é? Deus ele é alguém que não falha. Os propósitos dele não falham. Então Paulo vai dizer que no versículo 6, depois de falar sobre as bênçãos então, vamos lá, todo mundo fala de Romanos 9, mas eu acho que isso é o essencial para você nunca negar as doutrinas da graça, nunca negar, jamais, porque você enfraquece a fé, ok? Digo a verdade em Cristo Jesus, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhe a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito, para todos sempre. Amém. Então aqui Paulo, ele demonstra que ele sentia dor pelos israelitas e ele queria que eles, se convertessem. Inclusive ele mesmo diz que ele desejaria ser separado de Cristo para isso. Ou seja, não que é possível, mas se fosse possível, entende? Ele está falando nesse sentido. Mas agora ele diz porque pertence, a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, Ou seja, toda a fé da revelação bíblica está nos judeus que não receberam o evangelho em sua maioria. Então Paulo vai responder uma pergunta aqui fundamental. Essa diatribe responde essa pergunta. E o problema dos cristãos é que eles tentam explicar a cosmovisão cristã sem atentar para as perguntas implícitas que o próprio Paulo responde e que o próprio Jesus Cristo responde. Então eles trazem um pressuposto de livre-arbítrio e tentam lutar contra esse pressuposto dentro da Bíblia, que não existe em nenhum lugar. Porque Deus ordena que os homens façam algo, mas eles não têm paciência de ler a Bíblia inteira com calma e descobrir que no final de contas não existe livre-arbítrio nenhum. Eles leem a Escritura com uma ótica já viciosa, ok? Então, vamos lá. Paulo vai responder a pergunta fundamental. E não pensamos que a palavra de Deus haja falhado. Ou seja, que pergunta é essa que está implícita? Deus queria constituir um povo, fez promessas e a palavra dele falhou, porque a promessa era para os judeus. Então, se a promessa era para os judeus, Deus queria estabelecer essa aliança e ele não conseguiu. Mas Paulo responde: porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Essa é a resposta de Paulo. Nem por serem descendentes de Abraão
são de todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendente dos filhos da promessa. Então, Paulo responde à pergunta. A palavra de Deus não falha, porque os descendentes de Abraão, pelo qual ele fez a promessa, não são os descendentes naturais, né? Mas os da promessa. Aqueles que não nasceram da carne, mas da promessa. Então Paulo fala sobre eleição e reprovação aqui, sobre Deus fazer um vaso de misericórdia, um de ira, e Paulo apela somente para a soberania de Deus aqui, somente para isso, nada mais. Ou seja, ele está respondendo, Deus não falha, o propósito dele não falha. Tem algo por trás, não é só aquilo que é aparente, é algo que é interior, aquele que é israelita interiormente, aquele que nasceu segundo a promessa, aquele que é escolhido, aquele que crê mesmo, mas porque ele crê, porque Deus elegeu, porque Deus endurece quem quer, porque Deus, né? Então Paulo responde isso. Esse é um pressuposto que é inalienável, que você vai interpretar a Bíblia. Quando você entende que Deus não pode falhar e que os propósitos dele realmente ele alcança aquilo que ele almeja, ou seja, Deus ele não faz algo para tentar fazer, então você tem toda a visão teleológica do Jung, do Clarke, de todos os calvinistas consistentes, porque você consegue entender que Deus não falha. Não é uma criação de Calvino, não é uma criação de Lutero, não é uma criação de Agostinho, não é uma criação de sei lá quem. Isso é Bíblia. Isso é um Deus que tem propósito e faz. Ou seja, nós podemos confiar em Deus porque Ele é um Deus que termina o que Ele começa. Nós podemos confiar em Deus porque Ele mantém as suas promessas. Nós podemos confiar em Deus não apenas porque Ele mantém as suas promessas, mas porque Ele faz aqueles que Ele quer ser o povo que vai cumprir as suas promessas. Ele não só tem um propósito geral e quem quiser se encaixa ali dentro. Não. Deus tem um propósito geral de ter um povo e Deus faz e garante com que essas pessoas sejam o povo dele. Entende? Não é algo que depende do homem de cumprir esse propósito. Deus não depende do homem para isso. Deus tem um propósito e Ele mesmo faz o vaso de misericórdia. Ele mesmo dá ao homem as características que Ele quer. Ele que faz, não o homem. É difícil, aí você chega no final das questões. E se Deus é que faz, então não tem como a palavra de Deus falhar. Agora, se Deus está ali dependendo do homem para fazer, então Deus tem um propósito geral. Tudo o contrário do que a Bíblia diz. Na verdade, o arminianismo enfraquece a sua fé, desvirtua o que é humildade, porque humildade se torna uma reação à graça preveniente. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, né? Mas aí tem uma graça antes, tipo uma graça preveniente, para você receber a graçona, né? Que é a graça, né, de Deus. Então a graça preveniente capacita você mesmo a ser humilde. Então você, não. A Bíblia diz que Deus te faz vaso de misericórdia. A Bíblia diz que Deus opera em você o querer realizar. A Bíblia diz que a respeito da humildade ali em Filipenses, Paulo diz, né, porque na verdade Cristo diz assim, Jesus fala em Mateus: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, né, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o homem não é humilde, porque senão Jesus não estaria chamando ele para ser. Então Jesus está dizendo para aprender dele, ser manso e humilde. Então Paulo, aos Filipenses, ele vai falar que você deve aprender com Jesus a ser humilde. Então ele vai dizer ali, né, que nada faça, versículo 13, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão o que cada um quer dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então, Paulo está falando sobre humildade aqui. Para que ele ressalte o que é humildade, ele vai desenhar um quadro agora. Jesus era Deus, se esvaziou, se fez homem. Ele vai falar, né, tomou forma de homem, foi fiel até a morte de cruz, para que Deus o exaltasse. Então, a humildade entende
que ela não se exalta, mas Deus é que exalta ela, né? Ela não se faz, mas Deus faz dela alguma coisa. A pessoa humilde entende que não é ela que se exalta, na verdade ela se humilha diante de Deus, ela reconhece, ela obedece, entende? A humildade obedece, ela se submete. A humildade é o contrário da nossa natureza carnal. Então, ele está dizendo isso. Então, Deus o exaltou soberanamente. Então, Paulo vai completar isso. Assim, pois, amados, assim, pois, ou seja, depois disso tudo que eu falei sobre a humildade de Jesus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós, tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então, como que uma pessoa vai ser humilde? Ela tem que fazer, ela deve se submeter, ela deve esperar receber de Deus depois exaltação por isso, sim, e ela deve fazer isso com tremor e temor, desenvolver isso, mas é Deus que opera nela o querer realizar. Isso é humildade. Então você não é, então você é humilde aqui, não, Deus opera em mim, o querer realizar para isso. Eu devo ser humilde, eu devo me humilhar, eu devo me submeter, mas quem faz isso é Ele. Então depois que eu reconheço isso, Deus me exalta, não sou eu que me exalto. Por quê? Porque é Ele que opera em mim. Então eu posso falar livremente isso. Posso falar livremente que Deus faz um vaso de ira. Posso falar livremente que Deus faz um vaso de misericórdia. Posso falar livremente só lhe deu glória. Porque a glória toda foi de Deus. Eu realmente me humilhei. Eu realmente fiz. Mas quem fez eu ser um vaso de misericórdia foi Deus. Então o arminianismo ele desvirtua isso. Se o propósito de Deus... E aqui Paulo está falando sobre ser como Jesus. E ser como Jesus é ser conformado à imagem dele. E o desenvolvimento da salvação é ser conformado à imagem de Jesus, né? Ser conformado à imagem de Jesus, então está falando de humildade. Mas o que Paulo fala sobre conformação na imagem de Jesus em Romanos 8? 28. Vamos pelo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos nem orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O cara é humilde, nem orar ele consegue. Ele se humilhou, não. É claro, ele decidiu, né? Mas ele não consegue nem orar. Nem orar ele consegue. Isso está falando do crente, imagina um ímpio. Se nós não sabemos nem orar como convém, o ímpio vai saber orar. É absurdo, cara, absurdo. Então o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, não a tua. Ele sabe o que o Espírito quer fazer. E o que o Espírito quer fazer? Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito quer fazer a vontade de Deus. Agora nós vamos descobrir. Vamos descobrir a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A vontade de Deus é que as coisas cooperem para o nosso bem, ok? E por quê? Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, eu ser conformado à imagem de Jesus, ser humilde, vem da mão do próprio Deus. Vem da mão do próprio Deus. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo me conformar à imagem de Jesus. Eu devo, então eu oro, eu me encontro desesperado muitas vezes, e não consigo ser como Jesus. E às vezes eu penso que estou sendo arrogante tendo fé, que é Deus que opera em mim o querer realizar. Será que eu estou sendo arrogante? Será que as pessoas estão vendo que eu sou arrogante? Eu tenho que ser mais humilde. Então o Espírito Santo pega isso e ele opera em mim o querer realizar. Ele clama dentro de mim. Deus faz com que eu seja humilde. Deus faz, Deus me dobra. Então eu posso dizer que toda a glória é dele. Porque se humildade vem de mim, uma resposta minha,
então a glória também é minha. Mas se vem de Deus, então a glória é dele. Então agora eu estou livre para dizer que glória é só dele. Senão, aí a glória é minha também. Então o arminianismo ele desvirtua isso. Eles desvirtuam isso, né? E realmente é difícil o mais difícil é crer nisso. A coisa mais difícil é crer que Deus é que faz tudo. Por quê? Porque você tem que fazer. Isso é a coisa mais difícil. Eu, quando entrei no seminário, o pastor dizia que eu deveria fazer, mas é Deus que fazia. Não explicava nada. A melhor coisa que ele fez, deixava eu pirado. Por quê? Porque eu tinha que fazer. E daí eu tenho que me humilhar diante de Deus, tenho que orar, tenho que fazer, tem que acontecer. Mas depois ele dizia, mas Deus é que faz. Então você se encontra num desespero ali, querendo agradar a Deus, porque a Bíblia diz que o crente, ele quer agradar a Deus. O ímpio não, mas o crente quer. Mas não consegue, por causa da carne dele. Não consegue. E nem pode fazer, porque a palavra de Deus diz que sem Jesus nós nada podemos fazer. E é Ele que opera o querer e realizar. Então a mente, a alma, ela só descansa mesmo nisso. Que Deus é que opera o querer e o realizar. Deus é que faz um vaso de misericórdia. Deus é que faz. A sua mente só vai descansar nisso, senão você vai... Imagina se você tiver que lutar todo dia para ser humilde. Que inferno! Não é um inferno, mas você deve. Mas o que eu estou querendo dizer é pensando que é você que vai fazer isso. Ou que você vai ter que responder uma graça que Deus dá que não vai conseguir, né? Imagine se você tiver que pensar que é você que deve se manter humilde. No sentido em que a sua humildade depende de você. Acho que deu o que tinha que dar. Deixa eu ver. É o meu fone aqui, cara. Enfim, acabou o som aqui.